Brother, você sabia que nada em biologia faz sentido a não ser pela luz da evolução? É isso mesmo, brother. Se você é um daqueles que ainda tem dúvidas de que a evolução acontece, assista essa aula aqui que eu vou te provar hoje, a partir de evidências evolutivas, que este processo acontece, evolução, que são modificações que acontecem com os seres vivos, com o passar do tempo, cara. Muitos seres vivos já existiram, muitos seres vivos vão começar a existir, e a evolução é um processo belíssimo, cara. E a gente vê hoje aí diversos tipos de organismos que estão sofrendo mutações e estão sofrendo processos evolutivos, que são modificações. Basicamente, esse é o conceito de evolução. Evolução são modificações. Beleza? Para considerar, já vai deixando o teu like neste vídeo aqui, que são aulas focadas para quem vai tentar vestibulares e o Enem 2020 ou qualquer outra edição do Enem. Deixou o seu like, mano? Deixou o seu like? Então vem comigo entender essa bagaça agora. Evidências evolutivas é um assunto muito corriqueiro de prova de vestibular. E sendo bem franco para você, de tudo isso aqui que eu anotei, essa parte aqui de semelhanças morfológicas simplesmente é a parte que mais cai em prova de vestibular. Então, de tudo que eu vou falar aqui, eu vou estar dando um maior ênfase nesse lance aqui de semelhanças morfológicas. Então, a princípio, quais são as evidências evolutivas que existem? Anote aí em seu caderno. Evidência em documentário fóssil, adaptações de seres vivos a ambientes, semelhanças morfológicas, evidências moleculares e eu também poderia dizer que semelhanças embrionárias também aí é uma evidência evolutiva. Beleza? Gente, aqui na região que eu moro tem diversos fósseis. Eu moro em uma região chamada de região do Cariri. Essa região tem algumas cidades aqui que, mano, tu tá nessa cidade, se tu cavar o chão assim, é capaz de tu encontrar um fóssil de um peixe. Uma cidade aqui, se você vier para minha região, conheça Santana. Inclusive lá tem um museu e lá tem diversos fósseis. Sem contar aqui também, pessoal, existem diversos tipos de fósseis de plantas. Olha só, impressão de planta. E isso é muito interessante, porque isso conta toda uma história evolutiva ao longo da vida aqui na Terra. E o barato da coisa, gente, é que tem fóssil de peixe comendo alguma coisa, indicando que aconteceu alguma catástrofe de uma hora para outra. Então, toda vez que falam em fóssil, as pessoas sempre falam só de dinossauro. Não, mas tem diversos tipos de fósseis que trazem diversos tipos de características de seres vivos, como por exemplo, recentemente foi encontrado um fóssil aqui na minha região. Quando eu falo minha região, é a região geral que eu moro, que é uma região chamada de região do Cariri. Foi encontrado o fóssil de uma perereca, velho. Olha, de milhões de anos atrás. Então isso é surpreendente e isso é uma evidência evolutiva. Beleza? A próxima evidência evolutiva que eu considero muito importante para quem vai fazer prova de vestibular são as adaptações dos seres vivos a seus ambientes. Essa adaptação ela é fundamental para que o ser vivo possa crescer, se reproduzir e gerar descendentes. Então, olha só aqui algumas adaptações que são bem interessantes. A camuflagem é uma adaptação formidável que alguns seres vivos têm, onde o corpo dele tem coloração semelhante ao lugar que ele vive. Por exemplo, eu vou usar o exemplo de louva-a-Deus, mas eu poderia também usar o gafanhoto. Esses animais invertebrados, que no caso são artrópodes, eles têm coloração semelhante à de folhas. Então, para um predador conseguir enxergar ele, é mais difícil. Mano, tu quer uma adaptação mais... Não, meu Deus do céu, mano. Na moral, cara, olha, se você viu aqueles vídeos de camaleão mudando de cor de uma hora para outra, gente, isso ali é fake, beleza? Esse lance aqui de camuflagem é algo muito mais adaptativo e algo muito mais complexo. E, cara, tem um bicho chamado de bicho-pau, pelo menos é o nome que leva aqui na minha região, que ele, cara, parece com um galho de uma árvore. É impossível você distinguir quando você vê os dois. O galho da árvore e esse animal. Gente, e isso acaba sendo uma evidência evolutiva do tipo
camuflagem, beleza? Outro tipo de adaptação dos seres vivos aos ambientes é o próprio mimetismo. Mimetismo que significa imitar. Mimetismo já caiu em provas anteriores, tá bom? Então eu vou estar dando aqui também algumas características acerca de mimetismo. Então mimetismo é quando uma espécie imita a outra. Anotou aí? Mimetismo é quando uma espécie acaba imitando a outra. E você vai ter alguns tipos clássicos de mimetismo. Você vai ter o mimetismo, basicamente, o mimetismo defensivo, que é o que você mais conhece, que é o que geralmente vem em provas de vestibular e nos seus livros. Tem também o mimetismo agressivo e o mimetismo comportamental. Aqui no mimetismo agressivo, a gente pode citar o caso de algumas aranhas que imitam umas formigas. Isso para poder enganar a presa, tá? A formiguinha, que é aquele animalzinho bem simplesinho, e tem aranhas que imitam elas para poder se beneficiar dessa imitação e acabar predando algumas espécies. Mano, que aranha sem vergonha! E também tem o mimetismo comportamental. Isso aqui, por exemplo, acontece com algumas orquídeas ou outros tipos de planta que acabam inalando o mesmo cheiro da abelha rainha, atraindo zangões para ela. O zangão vai lá todo querendo pegar lá, querendo dar o crau lá na rainha, chega lá, não é a rainha, e ele fica lá doido lá e fica se esfregando na orquídea, pegando diversos grãos de pólen que acabam aí contribuindo para o processo de poliminização. Mano, doido, tu quer uma evidência evolutiva mais do que essa, velho? Meu Deus do céu, tudo muito perfeito, tá? E nós temos aqui os dois principais tipos de mimetismo defensivo, que é o mimetismo batesiano e o mimetismo mureliano. Muitas pessoas têm dúvidas com relação a esses nomes aqui. Gente, aqui é o nome das duas pessoas que acabaram descobrindo e percebendo esse comportamento dos seres vivos e por essa razão acabou se convencionando colocar o nome deles aqui desse tipo de mimetismo. E é muito simples. No mimetismo batesiano é quando uma espécie ela acaba imitando a outra em termos de coloração. Ou seja, algumas espécies têm colorações que indicam que ela tem, por exemplo, um sabor repugnante ou que ela pode simplesmente ter algum tipo de veneno. Então, tem algumas espécies que acabam imitando a outra, mas elas não são tóxicas, tá? Elas não são tóxicas. Então, por exemplo, eu tenho a coral verdadeira e a coral falsa. A coral falsa ela tem uma coloração semelhante à coloração da coral verdadeira, mas a coral falsa ela é inofensiva. A coral verdadeira é ela que vai ter, por exemplo, o veneno. Então, a coral falsa acaba se beneficiando dessa coloração que ela tem, porque é uma coloração muito semelhante à coloração da coral verdadeira, e por essa razão a coral falsa acaba se beneficiando. Perceba, no mimetismo batesiano, elas não são igualmente tóxicas, não. Elas têm morfologias semelhantes, e essa morfologia, essa coloração semelhante, acabou beneficiando, por exemplo, a cobra coral falsa. Eu poderia citar aqui outros exemplos, mas sendo bem franco para vocês, esse é um dos exemplos que mais caem em provas de vestibular. Então, no mimetismo batesiano, ocorre uma imitação de cores repugnantes. Entretanto, porém, sobretudo, essa imitação é só na cor, tá bom? O veneno, não. A cobra falsa, por exemplo, não vai fazer mal algum. Já no mimetismo mureliano, ele já não. Aqui as espécies elas apresentam uma certa semelhança, inclusive evolutiva, e aqui elas são igualmente tóxicas, que é o que você, por exemplo, encontra com alguns tipos de borboletas, onde elas podem até não ser tão semelhantes entre si, mas elas produzem substâncias tóxicas, por exemplo, que têm um sabor ruim para quem come elas acabar se prejudicando. Então, esse tipo de mimetismo de substâncias tóxicas semelhantes é o que nós chamamos de mimetismo mureliano. Agora, anote isso. Batesiano e mureliano, como eu pude citar aqui nesses exemplos, são mimetismos defensivos, tá? Já o agressivo, eu citei o caso da aranha que imita a formiga e o comportamental no caso das abelhas que acabam sendo atraídas por plantas que têm cheiro da sua rainha, ok?
Olha só, essa aqui é a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo, eu vou dizer agora, eu vou até tocar aqui pra você uma música. Se você não deixar o like nesse vídeo, velho, eu vou ficar muito triste, velho, porque eu vou dar pra você a cereja do bolo do que adora cair em provas de vestibular, tá? E claro, se vocês gostam de aulas dessa maneira aqui, fazia um tempo que eu não gravava aula com quadro branco, então para considerar, comenta aí, Patrick, eu gostei da aula de quadro branco, continua dando aula aí de quadro branco, porque o negócio tá insano, tá louco. Se você comentar, Patrickinho aqui vai gravar mais aulas de quadro branco, tá? Que para mim até fica mais fácil. Bom, gente, as semelhanças morfológicas são semelhanças que envolvem a morfologia, né? Se é morfológica, morfologia. Entretanto, nós temos aqui alguns exemplos. Eu tenho os órgãos homólogos, eu tenho os órgãos análogos e eu tenho os órgãos vestigiais. Órgãos, tá? Os órgãos homólogos são órgãos que possuem praticamente o mesmo desenvolvimento embrionário. Então, duas espécies que compartilham um órgão que tem a mesma origem embrionária. É o que nós chamamos de órgãos homólogos. Então, por exemplo, a nadadeira de uma baleia, a nadadeira de um golfinho, são órgãos homólogos, têm a mesma origem embrionária. Além disso, né, são mamíferos. Por exemplo, o meu braço, a asa de um morcego, os ossos que irão compor ali também são ossos que também têm natureza homóloga, possuem a mesma origem embrionária. Então, órgãos homólogos são órgãos que possuem a mesma origem embrionária. Entretanto, porém, sobretudo, eles podem ou não ter a mesma função. Órgãos homólogos, eles podem ou não ter a mesma função. Por exemplo, a nadadeira da baleia e a do golfinho tem a mesma função, beleza? Agora pode acontecer, por exemplo, da nadadeira da baleia ser diferente da asa de um morcego e os ossos que ali compõem serem ossos homólogos. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu o que nós chamamos de divergência evolutiva. Ou melhor, aconteceu uma irradiação evolutiva e também posso chamar de divergência evolutiva. Ou seja, são órgãos homólogos que não possuem a mesma função. Então, anote aí. Órgão homólogo são órgãos que possuem a mesma origem embrionária, que podem ou não ter a mesma função. Quando não tem a mesma função, eu digo que aconteceu uma divergência evolutiva. Na questão dos órgãos análogos, é muito semelhante à dos órgãos homólogos. Então, por exemplo, a asa de um inseto, a asa de uma ave. Cara, a asa da ave tem uma origem embrionária. A asa do inseto tem outra origem embrionária. Então, não é um órgão homólogo. Mas esses órgãos, eles desempenham a mesma função. Então, os órgãos homólogos são órgãos que desempenham a mesma função, mas não possuem a mesma origem embrionária. Vou repetir. Órgãos análogos, ou melhor, perdão, órgãos análogos são órgãos que têm a mesma função, mas não têm a mesma origem embrionária. Estou citando aqui o caso, por exemplo, das asas dos insetos e das asas, por exemplo, do morcego ou da ave, porque justamente é um dos exemplos que mais caem em provas de vestibular, tá? Patrick, então mesmo não tendo a mesma origem embrionária, tem a mesma função. É isso aí. Então aconteceu o quê? Aconteceu outra divergência evolutiva? Não. Aconteceu uma convergência evolutiva. Ou seja, eles acabaram tendo a mesma função. Agora é claro que isso tudo aconteceu ao longo de milhares e milhares de anos para proporcionar essa adaptação desses seres vivos aos ambientes que eles vivem. Na próxima aula eu vou estar falando sobre lamarquismo e darwinismo e vou falar para você justamente aí como é que Darwin defende essa adaptação, porque tudo isso aqui está ligado às teorias darwinistas de evolução, tá? Que vive aquele ser vivo mais adaptado. E aqui nas evidências evolutivas você está notando isso, que são basicamente tópicos que comprovam que a evolução ela sim acontece. E é muito interessante você perceber que tem órgãos homólogos e órgãos análogos
entre os seres vivos. Então, órgãos análogos não têm a mesma origem embrionária, mas têm a mesma função, tá? E os famosos órgãos vestigiais, aqui a gente pode citar o apêndice vermiforme, que em coelhos ele é mais desenvolvido e tem uma função, inclusive, digestória, mas nos seres humanos esse órgão acaba não tendo tanta função, que inclusive aí, se você já fez alguma cirurgia da apendicite, você comenta aqui embaixo, tá? E por fim, as evidências moleculares, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, tem todo esse compartilhamento de moléculas existente entre os seres vivos. Então, pessoal, essa foi mais uma aula aqui do canal Biolodúvidas. Eu agradeço demais se você ficou comigo aqui até esse momento. Repito, se você gostou desse tipo de aula aqui no quadro, mostrando para vocês aqui os tópicos e eu falando, eu vou querer muito saber o feedback de vocês, tá? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu!